Vamos então ao texto. Está aí? Amém, irmão? Novo Testamento, Eclesiastes, está aí? Está depois de Atos dos Apóstolos. Diz assim, irmãos: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. E o texto continua: pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar, irmãos? A nossa irmã Lília me mandou uma mensagem dizendo: pastor, vou passar por uma cirurgia na terça-feira, orem por mim. Então vamos orar pela nossa irmã Lília, pedindo graça ao nosso Deus, para que dê tudo certinho, que seja bênção, em nome de Jesus. E vamos pedir a bênção de Deus aqui agora também. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado porque o Senhor nos proporcionou hoje pela manhã um tempo de adoração, de edificação, de comunhão, de escola bíblica dominical, culto ao Senhor. E agora, mais uma vez, aqui estamos. Obrigado pela vida de cada um que aqui veio. Obrigado por aqueles que têm nos acompanhado pela internet, pessoas que não podem estar aqui conosco presencialmente, pessoas que às vezes estão longe, até mesmo em outros estados, mas que têm sempre, Deus, nos honrado aqui com a sua participação nas transmissões deste culto que prestamos a Ti. Eu quero pedir ao Senhor pela vida da irmã Lília, clamar ao Senhor por sua vida, pela cirurgia que ela fará na terça-feira. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe ricamente, que o Senhor ponha a Tua mão sobre ela, para que transcorra tudo bem, que a sua recuperação desde já seja uma bênção para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela vida de Maria José, pela alta médica que ela recebeu e que a sua recuperação continue sendo plena. Obrigado, Deus amado, pela vida de outros irmãos que também passaram por uma cirurgia, como é o caso do Adailton, que o Senhor continue, do Adilson, que o Senhor continue abençoando muito a vida dele, a sua saúde, a sua recuperação. Eu oro, Deus, ou pela vida do Marcos, pelo diagnóstico que ele recebeu e pelo tratamento e a cirurgia que ele terá que fazer. Oramos, Deus, pela sua plena recuperação. Sê com ele, abençoa, fortalece a vida dele, fortalece a vida de Rosana, sua esposa. Dê graça, meu Deus, para que eles possam passar por esse período da cirurgia que vai ser feita e dos desdobramentos do que ainda está por vir, mas que tudo aconteça da melhor forma possível para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, que agora, por meio da Tua palavra, fala aos nossos corações, fortalece-nos, transforma-nos, edifica-nos, ó Deus. Oramos pedindo a Tua bênção, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto bem interessante, porque
O livro de Eclesiastes, conforme a gente tem dito aqui, ele tem como propósito levantar questionamentos a partir da realidade na qual nós estamos. Por mais crente que nós sejamos, nós somos surpreendidos. Por mais crentes que nós sejamos, nós às vezes ficamos chocados, espantados, assustados. Às vezes determinadas coisas acontecem e a gente fica a se perguntar, logo agora? Não é possível, não é? Às vezes nós vivenciamos situações que nós fazíamos assim uma ideia de que talvez elas poderiam acontecer, mas nós não imaginávamos que elas acontecessem de uma maneira tão rápida. Fazemos perguntas, levantamos questionamentos, ficamos às vezes em dúvidas. Às vezes nós colocamos quase que Deus na parede e nós o confrontamos como se as coisas que nos acontecessem, elas revelassem uma indiferença de Deus, uma não preocupação de Deus. Eclesiastes, ele, como disse Emílio Garófalo, ele é um livro que mistura doçura com um aspecto assim um pouco mais amargo. A sensação é de algo agridoce, é um termo que ele usa. Porque ele nos convida a andar com Deus com os pés na realidade da vida de um mundo quebrado. Ele nos convida a andar com Deus conscientes do lugar onde nós estamos. Ele nos convida a andar com Deus conscientes de que nós vivemos num mundo que foi duramente afetado pelo pecado. É o que o pregador vai dizer, que nós, diante desse mundo quebrado, não temos o poder de consertá-lo. Não temos o poder de endireitá-lo. E o que ele estava querendo dizer com isso? De que por mais que a gente ganhe pessoas para Jesus, por mais crentes que existam no mundo, a maldade não vai ser eliminada. A corrupção não vai acabar. As enfermidades não vão deixar de existir. Os acidentes não vão deixar de acontecer. Os assassinatos não vão ser eliminados. Os políticos não vão deixar de ser corruptos. Então é nesse sentido que ele diz que por mais que a gente creia em Deus, na intervenção de Deus, a gente vai continuar lidando com diversos problemas na vida. E aqui está um texto que nos convida mais uma vez a olhar a vida e o nosso relacionamento com Deus à luz da realidade dos fatos. E aqui eu quero pensar com vocês de que nós que vivemos num mundo imprevisível, nós devemos viver à luz da sabedoria bíblica, da sabedoria de Deus. Então nós olhamos à nossa volta e nós lidamos com fatos, com circunstâncias, com acontecimentos, não é? Mas à luz desses acontecimentos imprevisíveis, o que nós devemos fazer? Qual o caminho? Qual a alternativa? O ceticismo? A incredulidade? Não. Nós devemos viver pela sabedoria do Senhor. E há aqui então algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, os versos 11 e 12, ele vai usar termos que talvez possam nos assustar, que é a questão do tempo e do acaso. Não é? Já dizia uma música no Brasil que o acaso vai te assustar? Não. O acaso vai o quê? Te proteger quando você andar distraído. Aqui Salomão está dizendo diferente, ele está dizendo que o acaso não vai nos proteger. E ele então vai chamar os seus leitores a olharem a vida na perspectiva daquilo que é imprevisível, dos acontecimentos aos quais nós estamos sujeitos e dos quais nós não podemos escapar deles. Então quero chamar a sua atenção para os versos 11 e 12, para que nós pensemos nele a respeito de nós não confiarmos na nossa capacidade. E por que nós não devemos confiar na nossa capacidade? Porque a Bíblia vai dizer que a vida ela é imprevisível. E aqui então Salomão, que é o autor desse livro, ele vai dar uma série de qualidades que aos olhos humanos seriam a chave do sucesso.
Se fôssemos aqui um coach, talvez nós diríamos aqui para você, se você quer ser um vencedor, se você quer ser alguém próspero na vida, se você quer ser alguém bem-sucedido na vida, está aqui 5 virtudes de alguém bem-sucedido. Então, no nosso momento coach, aqui agora, nós estamos lhe apresentando o caminho da virtude, o caminho do sucesso, o caminho da realização. Mas só que Salomão vai dizer que não. Ele vai dizer que embora nós sejamos detentores de virtudes que aos olhos humanos elas são almejadas, elas são cobiçadas, elas são valiosas, elas são preciosas, elas são, quem sabe, o segredo do sucesso, mas ele vai dizer, não é bem assim na vida real. Na perspectiva humana, ele diz, eu vi debaixo do sol que os mais rápidos, os velozes, os Usain Bolts da vida, não é? Os Ayrton Sennas da vida, os Michael Schumachers da vida, pessoas dotadas de capacidade, que gostam da velocidade, pessoas habilidosas, sejam correndo com os pés, ou sejam correndo com outros equipamentos. Mas ele fala da capacidade, de habilidades. Ele diz, eu vi debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Mas eu vi também que os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Mas ele continua que os sábios nem sempre têm pão. Um sábio passando por dificuldades, enfrentando momentos difíceis na vida, onde a despensa vai ficando cada vez mais enxuta. Que os prudentes nem sempre têm riqueza. E ele continua, que os inteligentes nem sempre são honrados. Então ele lista 5 virtudes que na nossa cabeça, na nossa imaginação, se nós queremos viver bem, ele vai dizer, está aqui algumas das coisas importantes para a vida. Ele lista 5 realidades, mas ele então vai dizer que essas 5 realidades precisam ser entendidas e encaradas à luz de 2 fatores que passam pelo caminho. Como já dizia o poeta, há uma pedra no caminho, irmão. Só que aqui tem 2. Que ele vai dizer, à luz desta realidade, que nem sempre é os mais rápidos que vencem, nem sempre é os mais fortes. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas velozes, a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que eram muito fortes, mas que também não venceram a batalha. Davi e Golias é um exemplo clássico disso, né? Grandão, fortão, todo bombadão. E o Davizinho todo humildezinho. Não deu certo, caiu, teve a sua cabeça decepada. Então veja, meus irmãos, Salomão, ou a Escritura vai nos dizer que aqui nós temos pessoas dotadas de habilidades, pessoas dotadas de capacidades, que talvez outros poderiam dizer, mas não é possível uma pessoa tão inteligente, mas não é possível uma pessoa dotada de tanta capacidade passar por um momento como esse. Não, não pode, não tem condições. Sujeito tão inteligente, dotado de habilidades com os números, está passando dificuldade? Não, tem um negócio errado aí. A gente fica surpreso, a gente fica espantado, porque parece que não combina. O mais veloz não ganhar, o mais forte não vencer. A gente olha e diz, deu ruim, filho. Quem achava que ia vir o Hexa? Com essa seleçãozinha TikTok que a gente tem aí. Em que mundo a dancinha do Paquetá vai ganhar a Copa do Mundo, irmãos? Esquece, mano, não vai ganhar não. Acabou. Nós vamos ter que conviver com os irmãos. Vai ser tetracampeão, vai ser penta, vai passar a gente. Se não der Argentina, vai dar França. Se não der França, outra hora vai dar Inglaterra. Se não der Inglaterra, vai dar qualquer outra coisa. Nós, acabou, passou. Ganhamos o que tinha que ganhar. Tá certo? Vai ser difícil ganhar uma Copa do Mundo. Porque não se forma mais jogadores como se formavam antes. Não é? Mas a questão aqui não é de futebol. Mas pegando já a Copa do Mundo, temos 4 seleções. Quem vai ganhar? Todo mundo diz, cara, se a França não ganhar, é uma injustiça para o futebol, porque ninguém joga o futebol que a França joga. É a mais forte, é a que tem mais talento. Só que não. Não é assim? Nem sempre é os mais fortes, nem sempre é os mais capazes, nem sempre é os mais habilidosos que ganham. Nós já chegamos em 82, todo mundo diz, o Brasil vai levar. Não levou. Chegamos em 86, todo mundo diz, não é possível. Com essa quantidade de craque que tem aqui, está no papo essa Copa do Mundo. Também não deu, irmão.
Então a gente já viveu para ver que nem sempre é assim que funciona. Já levamos os nossos melhores e os melhores não foram capazes de trazer as medalhas devidas e as conquistas devidas. E aqui então ele está dizendo que nós temos pessoas dotadas de capacidade, mas ele vai dizer, nem sempre pessoas possuidoras dessa capacidade, desses recursos, significam necessariamente que elas vão se dar bem na vida, que vai dar tudo certo o tempo todo com elas. Quem imaginava que naquela curva de Tamborello, no circuito de Imola, nós perderíamos o nosso maior esportista do automobilismo? Quem imaginava? O maior talento, depois dele não surgiu outro, e talvez não surja mais. Quem imaginava que Michael Schumacher, o cara que ganhou mais títulos da Fórmula 1, ficaria por tantos anos como ele já está, totalmente paralisado depois de sofrer um acidente nos Alpes Suíços, sei lá onde, e bater com a cabeça nunca mais. Quem imaginava que tragédias acontecessem com pessoas no alto ou no auge das suas vidas? É disso que o texto está dizendo. É sobre isso que a Bíblia está falando. De acontecimentos, de circunstâncias, às quais nós estamos sujeitos, que elas vêm, elas bloqueiam, elas paralisam, elas impedem. E aqui ele está dizendo que há dois fatores que impedem ou limitam o sucesso: o tempo e o acaso. O tempo aqui tem a ver com a questão da vida, da morte que chega. Do tempo nosso de vida aqui que passa, quando a morte chega de maneira tão assustadora, tão inesperada, quando estava tudo bem, quando os exames davam ali que não havia nenhum problema cardíaco, estava tudo funcionando maravilhosamente bem, mas de repente, acabou a vida. E todo mundo fica se perguntando, mas não é possível. Eu falei com ele ontem, estava tudo bem, não reclamou de nada, não estava na UTI, como assim? Mas ele não fala apenas da questão desse tempo, dessa morte que chega sem avisar às vezes, mas ele fala do acaso aqui, e por acaso, meus irmãos, entenda eventos inesperados, acontecimentos não previstos. Então, o acaso trata-se aqui não de um destino, mas de uma ocorrência, de um acontecimento que você não gostaria que acontecesse, mas aconteceu. É aquele acidente, é aquela tragédia, é aquele terremoto, é alguma coisa que veio e que lamentavelmente impediu. Ele está falando disso. Ele está falando que a vida ela é feita da sua imprevisibilidade e dos seus infortúnios. Ele está dizendo são coisas inevitáveis. E muitas das vezes ele está dizendo não há como a gente escapar delas. Então ele não está querendo dizer aqui que tragédias acontecem com os incrédulos, não, ele está dizendo que essas coisas acontecem com qualquer pessoa que vive nesse mundo, porque esse mundo é quebrado, e no mundo quebrado, irmãos, os infortúnios acontecem. Ele está dizendo, não tem como evitar, por mais que a gente diga, foi livramento, é livramento mesmo, mas tem hora que alguma coisa acontece, tem hora que a tragédia vem, tem hora que o telhado cai, tem hora que é o terremoto, tem hora que é o avião, tem hora que é o sinal vermelho que foi avançado. Alguma coisa e vítimas vão sendo feitas e coisas vão acontecendo. Ou não necessariamente precisa acontecer uma tragédia assim, a pessoa está bem, de repente foi apenas um infarto do miocárdio. Acabou. Passou a vida. Por mais que a gente não queira, mas não é assim. É o tempo inteiro a gente está se deparando com estas realidades. E ele está dizendo que nós precisamos aqui entender a vida com essa ótica, com esta compreensão. Temos pessoas no mundo habilidosas, maravilhosas, dotadas de capacidade, mas ele diz que isso não significa necessariamente sucesso, garantia. Coisas ruins podem acontecer à vida dessas pessoas. Em sua graça, irmãos, e misericórdia, Deus está nos ensinando que nós devemos esperar o inesperado. Que coisa curiosa, não? Em sua graça, Deus está nos ensinando que nós devemos esperar o inesperado. Uma irmã chegou para mim hoje e disse assim, pastor, ore pelo meu marido. Ele está com câncer de pele. Eu perguntei assim, mas ele fez uma cirurgia um dia desse? Não, isso é outra coisa. Ele estava sentindo um negócio na perna, câncer de pele, é maligno, está profundo, então agora... Sabe assim? É assim. É assim. E eu lá no coração fico pensando, Jesus, vai livrando, Jesus.
Me livre, Jesus. Aqui é o SUS, meu filho, então tem misericórdia. Não deixa, Jesus. Manda esse troço para longe. Quero isso não. Tem garantia, irmão? Tem não. E a Bíblia está dizendo que nós devemos esperar o inesperado. Quando as dificuldades virem, mesmo que de forma repentina, ela está dizendo, não deveria ser surpresa para nós. Não creio. Não é possível, irmão. Nesse mundo quebrado é possível. Nesse mundo quebrado não tem como a gente escapar dessas realidades. Ele está dizendo, por melhor que seja o planejamento, por melhor que seja a preparação, por melhor que sejam as habilidades, nada disso é garantia de sucesso. Chegamos na Copa de 98, tínhamos o Ronaldo fenômeno, de repente uma convulsão, bagunçou tudo, perdemos. E até hoje todo mundo fica se perguntando, tinha tudo para ganhar, mas uma convulsão na madrugada bagunçou tudo, não estava nos planos que aquilo acontecesse, estava tudo certo, mas algo de repente surgiu, bagunçou o coreto. O pregador apresenta, meus irmãos, essas habilidades que aos olhos humanos elas poderiam garantir o sucesso, ligeireza, sabedoria, sagacidade, erudição, e por aí vai. Mas ele está dizendo que é inútil confiar na capacidade humana. Ele está dizendo que nós devemos confiar na sabedoria divina. Nós devemos confiar no cuidado de Deus, na provisão de Deus, porque viver no mundo quebrado é viver sujeito às intempéries da vida. A habilidade humana, ela não pode garantir o êxito devido. Um velocista pode sofrer um estiramento muscular, um jogador mais habilidoso de um time ou de uma seleção pode sofrer uma convulsão na véspera de um jogo importante. A história de Davi e Golias está aí para nos ensinar que alguém tão forte, tão capaz, não foi capaz de vencer um jovenzinho. Que coisa, nem sempre é o mais forte que vence. Mas veja, meus irmãos, porque há tantas exceções às nossas expectativas. O normal é que aquele que é ligeiro pudesse vencer a corrida, que o valente vencesse a batalha, que os sábios, professores tenham bons salários, que os empreendedores prudentes fossem ricos, bem de vida, e pessoas inteligentes elas fossem admiradas. Mas aí o pregador ele chega no verso 11 e diz, não é assim. Eu vi que debaixo do sol, que nem sempre é assim que funciona, porque ele vai dizer na parte final, mas tudo depende do tempo e do acaso. É com esta realidade que ele está ensinando as pessoas a viverem. Não se trata de negar a soberania de Deus, pois ele é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Certamente que tudo que está debaixo da sua providência e soberano controle, nós devemos crer piamente nessas verdades, mas ele está olhando, veja, a vida neste primeiro momento da vida debaixo do sol, e na vida debaixo do sol é assim que funciona. Aí entra o conhecimento de Deus que faz com que a gente olhe a vida para além disso. Então a gente vê as fatalidades, a gente vê as tragédias, qual a leitura que a gente faz? Quais os ensinamentos que nós tiramos para as nossas vidas? O que acontece, meus irmãos, em nossas vidas não são arbitrários, mas está sujeito à autoridade de Deus, evidentemente. Contudo, nem sempre sabemos o que Deus está fazendo, não é assim? Vem uma enfermidade, a gente fica se perguntando, meu Deus, mas por quê? A gente não quer fazer, né? A gente não quer fazer, a gente não quer aceitar, a gente não quer concordar. Há no nosso coração um sentimento estranho, meu Deus, não é possível. Hoje foi um dia agridoce lá em casa. Agridoce porque foi dia de salpicão. Pense num negócio bom, é o tal do salpicão. Se você não gosta de salpicão, eu vou orar por você. Mas, meus irmãos, mas bateu uma saudade que eu lembrei de minha mãe fazendo salpicão. Aí eu vi minha mãe sentada, imaginei minha mãe ali, a gente conversando, eu viajei no tempo, falei assim, oh meu Deus, mas que saudade lascada demais da conta. Mas veja, irmãos,
A vida é assim para o pregador, o problema está no tempo, está no incidente, ou no incidente oportuno que acontece. Mas ele está dizendo, como que a gente controla os acidentes? E ele diz, não temos o controle total do nosso destino. A gente não controla. Acidentes podem nos fazer errar o alvo. Não sabemos a hora da nossa morte. Não sabemos quando vai chegar. A gente sempre acha que vai ter muitos dias pela frente. Você mesmo aí já está planejando. Não, nas férias de 2027, está errado? Não. Mas é que a gente mais ou menos faz de conta que vai chegar lá. Que nós vamos ter mais uma férias, que nós vamos ter mais um ano de vida, que nós vamos chegar no sessentão, que nós vamos desfrutar, não é? A gente vai vivendo assim, mas ele diz, não é bem assim. As coisas podem acontecer antes. E a fim, meus irmãos, de ilustrar isso, olha o que ele diz. Ele fala aqui de duas imagens emprestadas da natureza. Ele usa aqui a questão do peixe e a questão do pássaro. E ele diz que peixes e pássaros são capturados antes mesmo de se darem conta disso. Ele diz no verso 12, pois ninguém sabe a sua hora. Assim como os peixes que são apanhados na rede, quando eles percebem, a rede chegou, o anzol fisgou, perdeu, acabou, já era. Assim como o laço do passarinheiro também, né? Eu me lembrei do tempo de outrora que a gente tentava pegar as rolinhas lá na roça, com um negócio chamado arapuca. Houve depois outras coisas mais modernas, mas a gente tentava com as arapucas e as arapucas funcionavam bem. Pegavam bastante rolinhas, né? Quando elas menos percebiam, a arapuca caía, já era, perdeu, óleo quente nelas. Ele está dizendo que aqui, quando peixes e pássaros percebem, pronto, já foi. Já foram apanhadas, já foram fisgados, a coisa já aconteceu, não há mais nada a ser feito. E não é assim, meus irmãos. E não é assim, algumas coisas a gente poderia até prever. Por exemplo, eu li algo que o Japão, há mais de 20 anos atrás, informou ao governo da Venezuela que eles deveriam investir na estrutura do país, porque um grande terremoto poderia acontecer, o que poderia vitimar várias pessoas. Nada foi feito. Nada foi feito. Se essa informação de fato é verdadeira, houve falta de responsabilidades. Mas por mais que a gente queira entender, compreender, nos preparar, mas nem sempre é assim que acontece. E aqui a Bíblia está falando a respeito disso. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que a vida ela é imprevisível, coisas boas acontecem com pessoas boas neste mundo. Tragédias acontecem com gente piedosa, acidentes acontecem com gente crente, que ama a Deus, que serve a Deus. Ele está dizendo, não tem como nós escaparmos disso. Não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver com pecado, tem a ver com o fato de nós vivermos no mundo quebrado, e pessoas que vivem no mundo quebrado vão experimentar isso. Não tem para onde a gente correr dessa realidade. Segunda coisa, está aí, a partir do verso 13, ele vai nos convidar a valorizar a sabedoria, porque ela realiza aquilo que a força não é capaz de fazer. E há três coisas bonitas a partir do verso 13. Primeiro, ele fala da sabedoria exemplificada. Vivemos num mundo quebrado, então como que a gente vive nesse mundo quebrado? As coisas imprevisíveis estão aí, os infortúnios podem nos acontecer, o acaso não vai nos proteger, meu irmão. Pelo contrário, os infortúnios farão parte da nossa vida. Aí ele então, no verso 13, ele diz assim, também vi este exemplo de sabedoria. Aqui eu tive uma dificuldade, tá? Porque eu não sei se na sua versão está igual à minha, porque parece que a cidade foi conquistada, que os conselhos de um homem sábio e pobre não foram levados em conta, porque o texto diz assim, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Onde está a sabedoria aqui? Porque parece que as pessoas não levaram em conta o conselho do sábio. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a, levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio,
que poderia ter livrado. Veja, que poderia ter livrado a cidade. Está assim na sua Bíblia? Não? Que livrou, que a livrou pela sua sabedoria. Então essa tradução ela está mais adequada, porque é esse o sentido do texto. Na minha não está assim, porque na minha diz assim, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria, no entanto ninguém lembrou daquele homem pobre. Mas a ideia do texto é mostrar aqui um contraste. Onde está o contraste? Ele então vai dizer, temos uma cidade pequena, uma cidade com poucos homens. Essa cidade ela foi sitiada, chegou um grande rei, com um grande exército, com todos os recursos tecnológicos possíveis, e aos olhos humanos todo mundo poderia dizer, não tem a menor chance. Essa cidadezinha jamais vai resistir. A ideia aqui é exatamente de mostrar o contraste entre recursos humanos, poder político e a sabedoria. Então nós poderíamos até dizer, ao invés de uma sabedoria exemplificada, nós poderíamos falar do poder da sabedoria, porque a ideia aqui é de estabelecer um contraste entre a sabedoria de um homem e quem é esse homem? É um pobre. E esse pobre então vai dar conselhos, e os seus conselhos serão determinantes para ganhar a batalha contra um homem rico e poderoso. Então a ideia do texto é exatamente esta. O que é mais importante, a força ou a sabedoria? E veja que o texto lá em cima diz que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. E o hino que nós cantamos diz, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Qual que é o nome desse hino aí, irmão? 49 aqui, ó. Brinca com o presbiteriano pra você ver. Então veja bem, aqui então, se não é o mais rápido que vence a corrida, então por que correr? Já que tudo depende do acaso, o fatalismo talvez seja a única opção viável. Ele diz, não, de maneira nenhuma. Aí parece que o pregador aqui, alguns vão usar o termo parábola, mas outros vão dizer, eu acho que Salomão estava aqui se valendo de um acontecimento real. Parece que o pano de fundo pode ser, por exemplo, o texto de 2 Samuel 20, que fala de uma mulher sábia que teve uma atitude muito honrada, muito bonita, e provavelmente, talvez Salomão esteja pensando neste acontecimento. Mas veja, irmãos, o exemplo de sabedoria, ao falar de uma pequena cidade que foi libertada dos ataques de um grande rei, com todos os recursos tecnológicos daqueles dias, porque ele da Bíblia vai dizer que havia um homem pobre, mas esse homem pobre era sábio. E por causa dos seus conselhos sábios, essa cidade, ela foi libertada. Que coisa bonita que o texto está aqui dizendo, exemplificando como que a sabedoria pode salvar a nossa alma. Pode nos levar não a uma perdição, não a uma percepção fatalista da vida, mas de olhar as coisas na perspectiva correta, com o entendimento correto. E como nós, meus irmãos, precisamos saber dar respostas aos questionamentos que estão sendo feitos hoje. Tem um livro escrito por Francis Schaeffer. O título do livro é Como Viveremos. Esse livro, ele traz como pano de fundo o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Porque ele vai dizer que essa geração do pós-guerra se tornou uma geração pós-moderna. A geração pós-moderna, ela abriu mão da verdade, porque a geração moderna, ela ainda tinha esses fundamentos, mas a geração pós-moderna, ela abriu mão de acreditar numa verdade absoluta. Porque ela se tornou uma geração desiludida, porque ela é fruto de um movimento que começou no século XVIII, conhecido como iluminismo. E o iluminismo trouxe, dentre outras coisas, a ideia do homem no centro, a razão acima da revelação de Deus ou da religião. Deus sai do trono, o homem é colocado nele, mas aí ele vai dizer que essa geração do pós-guerra ficou desiludida, porque, bom, se nós achávamos que Deus não resolveria, colocamos o homem. E olha o que aconteceu. E agora, o que sobra? Quem poderá nos defender? Ninguém. Cada um tem a sua verdade. Aí ele escreve um livro, e o título é Como Viveremos num Mundo Assim.
Que resposta nós vamos dar às pessoas? Uma geração de gente desiludida que acha que Deus é uma ideia, outros vão dizer que Ele é o ópio do povo, não é? Como que a gente vive? Salomão, ele está aqui levando as pessoas a olharem a vida e ver que há coisas imprevisíveis acontecendo, não tem como a gente evitar, mas à luz dessas coisas imprevisíveis, à luz da morte, à luz de acontecimentos que a gente não gostaria de passar por eles, qual o caminho? Ele diz, o caminho é da sabedoria. Mas não da sabedoria humana, da sabedoria divina. E aqui ele aponta o caminho da sobriedade, para que a gente não perca a alma, e é por isso que ele vai estabelecer mais uma vez um contraste, ao exemplificar que de fato nem é sempre que os mais fortes eles vão vencer. Como explicar nações tão poderosas como os Estados Unidos, por exemplo, não conseguiram na batalha de Vietnã, por quê? Subestimar o poder daquelas pessoas, subestimar a geografia do lugar, subestimar a resiliência daquele povo. Não se subestima as habilidades e as resiliências de um povo conhecido como os persas. Sabe quem são os persas, irmãos? São os iranianos. Cuidado com essa gente. Esse povo está acostumado com guerras, não de 100 dias, eles estão acostumados com guerras de anos a fio. Não é um povo fácil de ser conquistado. Não subestima. A maior nação, com os maiores recursos tecnológicos, de repente não consegue resolver o tal do Estreito de Hormuz. É brincadeira o negócio, não é não? Nem sempre é dos mais fortes a vitória. Nem dos que correm melhor. E aí ele diz, o poder ou a sabedoria exemplificada. Chega lá uma grande nação, não é, com todos os seus aparatos e tudo mais, não é garantia de vitória. Alguém que vai pensar, que vai orientar, que vai aconselhar, e temos esse contraste, de um lado um grande rei, do outro uma pequena cidade, de um lado uma grande força e do outro a fraqueza de uma pequena cidade, e de um homem que é o quê, irmãos? Pobre. Você vai confiar num homem pobre? Você vai confiar nos conselhos de um homem pobre? Estranho, né? Mas é a ironia do texto. Apesar de todos os recursos militares, isso não foi suficiente para garantir a vitória, diz a Bíblia. Então nós temos essa sabedoria que é exemplificada, mas depois nós temos no verso 16, a sabedoria priorizada, porque o verso 16 diz assim, então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força. Mas aí ele conclui o verso 16 dizendo, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. A ideia aqui é que, embora esse homem tenha sido um instrumento precioso para proporcionar àquela pequena cidade o seu livramento, ele cai no esquecimento. Ele não é honrado, ele não é valorizado, os seus conselhos foram importantes naquele momento, mas depois eles foram esquecidos e este homem foi ignorado. Às vezes é assim na vida da gente. Às vezes você ajudou, socorreu, abençoou, foi um instrumento de Deus na vida de alguém e tchau. Nunca mais. Isso aconteceu com este homem, mas eu não quero chamar a atenção para isso, porque veja, apesar de tudo que fez, ninguém lembrou daquele pobre. Mesmo após um grande livramento, o homem ele não foi honrado e rapidamente caiu no esquecimento. A Bíblia está dizendo assim é a vida. A sabedoria não trouxe a riqueza àquele homem, mas ainda assim ela é mais vantajosa. Mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras nem sempre sejam ouvidas, a Bíblia está dizendo ela é melhor. No caso aqui, a sabedoria ela foi benéfica, ela foi abençoadora, embora este homem tenha caído no esquecimento. E a conclusão, meus irmãos, é de que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre, ela seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Mas priorize a sabedoria. Não leve em conta apenas os benefícios pessoais que ela possa lhe proporcionar. Não, ela é importante, ela contribui, ela é restauradora, ela é libertadora,
ela é capaz de prover coisas maravilhosas à vida. Priorize a sabedoria, indiferente de qualquer coisa. Não abra mão dela, busque-a, ore por ela. Mas ele termina dizendo que essa sabedoria, tristemente, ela pode ser desprezada. Olha como que termina o verso 18. O 17, ele diz assim: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governam entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, sem dúvida, e ele já exemplificou isso. Mas olha o que ele diz: o que é que um tolo é capaz de fazer? Mas o pecador destrói muitas coisas boas. Irmãos, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. O livro dos reis, por exemplo, primeiro reis, segundo reis, informa que vinha um rei piedoso, crente, temente a Deus, fazia reformas maravilhosas. Vinha o filho daquele rei e simplesmente fazia tudo diferente. Você lutou, você batalhou, você conquistou coisas. Vem a próxima geração, que às vezes não se esforçou em nada, e destrói tudo aquilo que você levou anos para conquistar assim, ó. Como se fosse vento, não é assim? E tu olha e diz: meu Deus, quantos anos de trabalho. Vem esse abestado e simplesmente põe tudo a perder assim. Coisas que foram conquistadas, meus irmãos, coisas que foram feitas, e lamentavelmente às vezes vem um outro estúpido, desprovido de sabedoria, não aplicando à vida, e ele simplesmente destrói tudo aquilo que de bom foi feito, foi planejado, foi executado, foi realizado, foi conquistado. Ele diz: mas um só pecador, olha que coisa terrível, destrói muitas coisas boas. Assim como muito pode por sua eficácia a súplica de um justo, meus irmãos, um pecador desprovido de sabedoria, ele faz um estrago. Faz um estrago na família, faz um estrago na sociedade. Basta ter um prefeito insano, basta um governador desprovido de sabedoria, basta um presidente que não atenta para a sabedoria, e o estrago é grande. É isso que a Bíblia está dizendo, a sabedoria que é desprezada. E o que a gente pode pensar aqui? Sabedoria aplicada, algumas coisas para a gente terminar. Primeiro, meus irmãos, o maior ato, ou a maior demonstração de sabedoria que um adolescente, um jovem, um homem e uma mulher pode fazer nessa vida é entregar sua vida a Cristo. Na universidade eles não vão dizer isso para vocês, vão dizer que isso é coisa ultrapassada. Eles vão dizer que isso é coisa que você não deveria levar em conta. Mas eu queria dizer para você: entregue sua vida a Jesus Cristo. Creia nele, viva nele por ele. Esta é a atitude mais sábia que alguém pode ter na vida. Cristo é a sabedoria de Deus. Desfrutemos dela. Na década de 90, o Caio Fábio, num dos seus sermões, ele dizia assim, que seguir a Jesus Cristo é o mais fascinante projeto de vida. Eu diria que servir a Cristo é o melhor e é o mais fascinante projeto que alguém pode ter na vida. Você tem seus planos, sua carreira, ser bem-sucedido, mas se você não prioriza isso, eu quero dizer que tudo isso vai ser um ledo engano. Não vai satisfazer, não vai alegrar o seu coração. A coisa mais importante, a decisão mais importante que alguém faz na vida é seguir a Jesus Cristo, é viver para a glória dele, é ser um instrumento em suas mãos. Segunda coisa, nós temos no texto o exemplo de um homem pobre, sábio. Jesus foi assim. Ele foi um homem pobre, como pobre era o homem do nosso texto. Ele não tinha um lar, ele não tinha riqueza, mas podemos dizer, com sua sabedoria, ele salvou e tem salvado muita gente. Com sua sabedoria, ele tem transformado a vida de tanta gente. Com a sua sabedoria, ele tem restaurado a vida de tantas pessoas. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é a obra de Jesus na vida de alguém. Eu fiquei tão tocado com o testemunho de uma mulher hoje de manhã, e ela falando da sua conversão.
ela vem de um ambiente totalmente oposto ao nosso, não vem de um movimento religioso protestante, não vem de uma igreja protestante, não vem de uma igreja com seus ídolos e tantas outras coisas mais, mas ela diz: pastor, eu sou convertida, pastor. Eu tive um encontro com Cristo, pastor. E eu estou sedenta da palavra. Eu falei assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero conhecer, pastor. Eu leio, eu estou lendo, eu estou participando de um estudo bíblico toda sexta-feira, mas eu leio a Bíblia todo dia. Eu quero compreender cada vez mais. Irmãos, que coisa maravilhosa é a obra de Deus na vida das pessoas. Terceiro, creia que o tempo e o acaso estão debaixo do governo soberano de Deus. A gente cantava um hino: as tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim. Mas depois tinha uma frase assim: acasos para mim não haverá. Por quê? Deus controla a nossa vida. Deus governa a nossa vida. Então nós não estamos aqui reféns da obra do acaso, tá, irmão? Estamos não. A nossa vida está nas mãos de Deus e nada acontece na nossa vida sem que Ele assim o permita. Quarta coisa, busquemos a sabedoria de Deus por meio da revelação e da oração. Isso é humildade, isso é dependência. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sábio não é aquele professor lá da faculdade que diz que Deus não existe, que não se importa com as coisas de Deus, aquele niilista. Não vai nessa não, meu irmão. Busca a sabedoria de Deus, dependa dele, creia nele. Termino dizendo: infelizmente desperdiçamos os nossos dias como se houvesse um suprimento ilimitado. Mas a gente deveria pensar que cada dia pode ser o último. Salomão vem falando muito sobre isso. E ele está dizendo: desfrute o máximo o tempo que se chama hoje. Desfrute ao máximo o tempo que se chama hoje. Hoje pela manhã, uma irmã da igreja, ela me diz: pastor, estou indo ao cemitério. Minha filha ia completar hoje 42 anos. E ela faleceu poucos dias antes de fazer 15. 27 anos depois. Uma família que perde uma filha com 14 anos de idade. É duro, é triste, mas veja, meus irmãos, assim é a vida. E a gente às vezes vive como se a gente houvesse um suprimento ilimitado. Às vezes não. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Talvez você está aí, achando que vai ter mais 10, mais 15, mais 20, talvez vai ter. Mas a gente não tem garantia não, irmão. É preciso amar, dizia um cantor não cristão, as pessoas como se não houvesse amanhã. É tão bonito a gente ver a graça de Deus assim na boca de pessoas que não professam a fé em Cristo, né? Renato Russo já cantava isso. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado. E neste mundo quebrado, nós experimentamos os infortúnios, acontecimentos tristes que acabam ceifando vidas, que acaba impedindo pessoas de viverem no seu estado pleno, causando lesões, sequelas. São tantos os acontecimentos nesta vida debaixo do sol, que tem um poder tão grande, Senhor, de, quem sabe, tirar do nosso coração essa compreensão do belo, do amor, da bondade do Senhor. Então, que Tu operes no nosso coração, de modo a termos esse entendimento gracioso da vida, de entender que a nossa esperança em Cristo não se limita às coisas do aqui e agora, ela transcende essa vida. Por mais que a gente ore, por mais que a gente trabalhe, nós não iremos consertar esse mundo, e isso não significa dizer que nós temos que desistir dele.
Nós estamos neste mundo e temos uma responsabilidade com o Senhor e com a criação do Senhor. Estamos debaixo do mandato cultural. E o mandato cultural exige de nós o melhor. Exige de nós cuidado, investimento. Exige de nós o cuidado do jardim e protegê-lo. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos bons servos neste mundo. Mas ajuda-nos também, Senhor, ao lidarmos com os infortúnios, não agirmos com dureza, mas agirmos com quebrantamento diante do Senhor. A sermos crentes, pessoas que te temem, pessoas que olham para esses acontecimentos não como um fim, mas como um meio. Um meio de sermos mais quebrantados, um meio de sermos mais transformados, um meio de estarmos mais próximos do Senhor. Opera nos nossos corações, ajuda-nos a aplicar a sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do Senhor, para que a gente possa ter uma percepção, um direcionamento, que a gente possa ter atitudes que realmente sejam abençoadoras para a honra e glória do teu santo nome. Não permita, Deus, que sejamos pessoas que cometem atitudes que causam estragos, danos, que causam destruições. Não queremos ser assim, queremos ser pessoas que sejam instrumentos de reconstruir, de restaurar, de transformar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pacificadores. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas que constroem pontes e que não causam separações. Tem misericórdia de nós e que possamos valorizar cada momento de vida que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa viver em amor, como se não houvesse amanhã. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, bem como com toda a igreja de Cristo espalhada no nosso país e mundo afora, hoje e sempre. Amém.